estamos aqui de novo para falar sobre processo de execução e a aula hoje vai ser sobre responsabilidade patrimonial. O que é responsabilidade patrimonial? Toda vez que a gente fala de responsabilidade patrimonial, quer dizer que o devedor responderá pela execução com seus bens presentes e futuros. A conceituação, vamos dizer assim, está prevista no próprio código. Diz assim o 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições previstas em lei. E que restrições são essas? Lembra quando a gente falou de princípios e a gente falou que princípios da execução, um dos princípios da execução é que toda execução é real, incide sobre o patrimônio? Então, se o devedor tiver patrimônio, é esse patrimônio que vai responder pela dívida. A gente vai ver isso melhor diante dos procedimentos. Então, vamos lá. Começa no artigo 832 a relação dos bens impenhoráveis. Nós temos os bens impenhoráveis e os bens relativamente penhoráveis. Impenhoráveis, nós temos aquele que a gente não pode penhorar, não pode mexer de jeito nenhum. Os relativamente a gente até pode mexer, mas em último caso. Quais são os bens absolutamente impenhoráveis? Nós temos essa conceituação de absolutamente, presta atenção, porque a gente está querendo aqui ensinar ou lembrar que a gente tem os que não podem ser penhorados, esses são agora, pelo novo CPC, descritos como só impenhoráveis. Mas na nossa cabeça a gente sabe que não pode ser penhorado de jeito nenhum. Quais são eles? Artigo 832 diz o seguinte: não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Quais são os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis? Os bens públicos, bens de incapazes, não se pode penhorar. Então, se a lei declarar assim, não se pode penhorar, ok? Então, os bens públicos e bens de incapazes estão inseridos nessa concepção também. O artigo 833 já vai me dar um rol dos bens que não se pode penhorar. É um rol bem extensivo, a gente vai ler em casa devagarzinho para a gente entender, mas tem algumas observações para fazer. Por exemplo, nos casos do inciso 1, que são os declarados inalienáveis, eu posso, no cartório, doar um bem para minha filha e ir lá e declarar ele com inalienável, ou seja, ela não vai poder vender, trocar, doar nem a título gratuito nem oneroso. Então, eu posso fazer essa gravação, claro, com os cuidados que o cartório vai ter, para não fazer isso com a intenção de fraudar credores. Então, pode ser gravados assim. Inciso 2. Ele fala dos bens móveis e utilidades domésticas que guarnecem a casa. Neste caso, ele fala logo no finalzinho, presta atenção, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem a necessidade doméstica. Ou seja, um piano, uma esteira, um lustre valioso todo de cristal. Esses bens que são de elevado valor não se inserem dentro da impenhorabilidade. Quando ele fala de médio padrão, ou seja, de um padrão de necessário para utilização, aí a gente fica pensando, mas se eu tiver 2 geladeiras, se eu tiver 2 fogões, se eu tiver 2 geladeiras, em regra pode penhorar uma, em regra, mas cuidado que isso depende muito de cada situação. Às vezes a pessoa comprova que as 2 geladeiras são importantes, porque uma, eu moro com meus pais, então uma pra gente, da família em geral, e a outra pro meu pai que é diabético, precisa ter uma geladeira só dele, especial, com alguns produtos próprios dele. Se eu conseguir provar isso pro juiz, as 2 geladeiras são essenciais. Então, só cuidado com isso, pesquisem bem na jurisprudência. Inciso 3, fala dos vestuários, bem como pertence de uso pessoal do executado, salvo de elevado valor. Então, minhas roupas, meu sapato, minhas bolsas. Ah, Mônica, mas eu tenho uma coleção de sapato Labotan. Então, como é de elevado valor, pode sim se penhorar. Mas isso é em último caso, gente. A gente nunca vê na jurisprudência permissão para se penhorar nada de objeto pessoal, porque a gente realmente tem uma peculiaridade de ligação com aquilo ali. Então, às vezes, você pega um sapato desse, leva para um leilão, o valor é quase nada. Então, nem se vale a pena, tá? Ah, só para lembrar da história dessa questão de vestuário, a gente teve um tempo atrás uns bens levados a leilão do Fernandinho Beiramar, é na área penal, mas tem alguma coisa de ligação aqui. Lá se teve vários bens pessoais que foram levados a leilão porque eram de elevado valor, aí sim pode se penhorar e pode se levar a leilão, ok? Bom, nós temos também no inciso 4
Vencimento, subsídio, soldo, salários, remuneração, ou seja, qualquer tipo de valor que você recebe para o seu sustento e para a sua família, não se pode penhorar de jeito nenhum. Comporta, nesse caso aqui, uma exceção, assim como o inciso 10, que fala da caderneta de poupança, que não se pode penhorar também até 40 salários mínimos, não pode penhorar, está protegida. Mônica, eu tenho 3 cadernetas de poupança. Se você tem 3, cada uma com 10 salários mínimos, uma não pode e as outras 2 podem. Então, é o total que você tem. Nesse caso, e no caso da caderneta de poupança, como a gente acabou de narrar, existe a exceção prevista no parágrafo 2º do artigo 833, que fala que o inciso 4, o inciso 10, tem a exceção nos casos de pagamento de prestação alimentícia. Então, no caso de prestação alimentícia, esses bens podem sim ser penhorados, tá? Para pagamento de pensão, salário, subsídio, soldo, os valores referentes à sua sobrevivência, mais os valores da caderneta de poupança, se tornam penhoráveis quando é caso de execução de pensão alimentícia. Nós temos no inciso 5, livros, maquinários, ferramentas, utilidades de bens móveis necessários e úteis para a sua profissão. Então, se eu tiver 2 computadores, se eu tiver... Mônica, eu tenho 2 computadores no meu escritório, pode penhorar um? Em regra, não, se você comprovar a utilidade disso para o seu trabalho. Consultório de dentista, consultório de médico, não pode. Ah, Mônica, mas eu tenho as 2 cadeiras de dentista lá, não é excessivo? Se eu provar que eu preciso das 2, não, é necessário as 2 para o meu exercício profissional? Então, ok. Enquadra-se aí o carro para o taxista e o carro para o representante comercial, porque assim já foi reconhecido na jurisprudência, tá? No inciso 6, seguro de vida, pela própria natureza que ele detém. 7, materiais necessários para a obra em andamento, e essa tem uma exceção, salvo se a obra também for penhorada. Então, eu tenho um quilo de tijolo, um milheiro de tijolo, um saco de cimento, tá lá, não pode penhorar. Mas se eu penhorar a obra como um todo, aí se pode penhorar, tá? Para resguardar até a continuidade da obra. Nós temos no inciso 7 a pequena propriedade doméstica, assim, a pequena propriedade rural, assim denominada. Essa aí eu vou fazer uma parte para vocês de uma aula, porque é necessário uma explicação maior quando eu falar de bem de família. Então, se for pequena, o que é pequena? É até um salário mínimo, ou até 1 hectare, mais ou menos. É pequena. É propriedade rural, ou seja, fica na zona rural assim considerada, e é trabalhada pela família, então são 3 requisitos. Se for pequena, propriedade rural e trabalhada pela família, não se pode penhorar de jeito nenhum, ok? Neste caso, lembre-se que se for trabalhada por outra pessoa de fora, cai a regra. Mônica, mas onde que tem escrito que é pequena propriedade? Geralmente até 1 hectare, não existe lugar previsto, existe um módulo rural que se equipara à pequena propriedade que cada cartório de cada região me dá. Guaramiranga, por exemplo, a pequena propriedade é 2,5 hectares, porque é a menor fração de terra divisível lá. No Rio Grande do Sul, tem terras consideradas pequenas que são 7 hectares, porque o cartório denominou que aquela parcela ali é a menor área divisível. Então, depende de região para região, mas geralmente é 1 hectare, tá? Geralmente. Temos no 9º, recurso público recebido por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde e assistência social. Claro, pela própria natureza não se pode penhorar. Inciso 10, a gente já falou da caderneta de poupança. Inciso 11, os recursos públicos de fundo partidário também não podem ser penhorados pela própria finalidade que detém. 12, os créditos oriundos de alienação de utilidades imobiliárias sobre regime de incorporação imobiliária vinculada à execução de obra também não se pode penhorar, até porque às vezes já pertence a outra pessoa, então nesse caso não se pode penhorar. E a gente tem no parágrafo 1º, a impenhorabilidade não pode ser oponível quando, por exemplo, eu financio uma geladeira, aí essa geladeira fica em garantia. Aí alguém vem me executar, não pode tomar minha geladeira, não. Nesse caso pode, porque o financiamento é para o próprio bem. Então, se o financiamento for do próprio bem, pode-se penhorar aquele bem, mesmo ele sendo considerado inalienável, ou impenhorável, desculpa. Parágrafo 2º a gente leu. Parágrafo 3º fala da impenhorabilidade também, no caso de equipamentos
Inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 os equipamentos, os implementos e máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou empresa individual de produto rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento para eles mesmos, né? E vinculadas à garantia do negócio jurídico. Aí responde sim pela dívida, tá? Então, esses são os casos de exceção. Esses são os bens impenhoráveis. Não posso penhorar em regra nenhum, salvo a disposição do parágrafo 2º, que entra em relativamente penhorável, porque aí vai depender da situação. Em último caso, eu não tenho nada, então entra o parágrafo 2º do 833 como bens relativamente penhoráveis. Entre os bens relativamente penhoráveis também, nós temos os bens gravados de hipoteca e penhor, ou seja, já foram dados em garantia em outra dívida. Então, eu não posso penhorar, salvo se eu tiver saldo restante para penhorar. Neste caso específico, eu tenho que ver se o saldo restante é suficiente para garantir a minha dívida. E a gente tem que lembrar que a primeira pessoa que penhorou tem prioridade sobre o bem, tá? Outro bem relativamente penhorável, incrível que pareça, é o quê? Bens de família. A casinha que você mora é relativamente impenhorável. Isso é objeto da nossa próxima aula. Não percam, porque é muito interessante, tá bom? Tchau, tchau.